Elefantes são criaturas massivas, extraordinárias e queridas que ocupam um lugar especial no coração de muitas pessoas. São animais inteligentes e sociais, e são realmente grandes. Talvez seja por isso que não nos cansamos desses animais incríveis. Então hoje, trazemos a você os 20 maiores elefantes do mundo. Número 1. O maior elefante do mundo na Tanzânia. Agora, se você é como eu, já passou muitas horas da sua vida se perguntando onde, no mundo, está o maior elefante. Mas a espera finalmente acabou. Você pode suspender a busca e relaxar, porque alguém, em algum lugar, acha que pode ter encontrado. Eu sei, isso não parece estar à altura dos padrões habituais das pessoas do Guinness, que medem recordes com suas pranchetas e métodos precisos. Sei que a banana chique usada por eles é muito mais precisa que isso, mas aparentemente alguém na internet viu um elefante realmente grande. E achamos que você iria querer saber sobre isso o mais rápido possível. Afinal, quem não quer ver um elefante enorme? Esse elefante, que supostamente foi avistado na Tanzânia, pesa cerca de 8.000 quilos, o que é aproximadamente 17.637 libras. É claro, ninguém realmente pediu para o elefante subir em uma balança, mas estimativas são feitas. Alegam que o elefante mais pesado até hoje viveu em Angola e tinha incríveis 11.000 quilos. Sim, são 24.251 libras. Absurdamente grande. Número 2. Elefante de savana africano. O elefante de savana africano também é conhecido como o elefante da savana, mas não é o mesmo que o elefante da floresta. Eu sei, é muita coisa para absorver, mas estamos todos aprendendo juntos, não é? Por muito tempo acreditou-se que havia apenas uma espécie de elefante africano, mas, na verdade, existem duas: o elefante da floresta africano e o elefante da savana africano. Essas duas espécies estão intimamente relacionadas, embora o elefante da savana africano seja o maior animal terrestre do mundo, sendo o dobro do tamanho de seus parentes mais próximos. Eles também têm presas mais grossas, com curvas mais acentuadas nas pontas, e suas orelhas são mais triangulares. Essas diferenças podem ser difíceis de notar, a menos que você os compare lado a lado e, claro, tenha permissão para mexer educadamente nas orelhas deles. O elefante de savana pode atingir até 4 metros de altura e pesar de 2,5 a 7 toneladas. Elefantes são os animais terrestres mais fortes, e não há muito que possa sobreviver à força deles, nem mesmo um leão, que pode ser derrotado por um elefante em disparada. Mesmo com toda a sua importância e popularidade, os elefantes africanos continuam ameaçados de extinção. Eles são classificados como criticamente em perigo, o que significa que, se as coisas continuarem como estão, não haverá mais elefantes selvagens para as futuras gerações verem. Além disso, são uma espécie-chave, o que quer dizer que seus hábitos e comportamentos são essenciais para o ecossistema, ajudando a espalhar sementes para que as plantas cresçam e cavando para criar poças de água. Além de sua importância ecológica, o elefante de savana africano é também uma espécie de extrema importância cultural em diversas partes da África. Muitas comunidades locais consideram os elefantes símbolos de poder e sabedoria, e eles desempenham papéis fundamentais em mitos e lendas tradicionais. Esses elefantes, no entanto, enfrentam uma grande pressão por parte da expansão agrícola e da mineração, que estão destruindo vastas áreas de seu habitat. Além disso, as mudanças climáticas têm alterado os padrões de migração e disponibilidade de água, colocando ainda mais em risco suas populações já fragilizadas. Número 3. Jumbo. Agora temos um elefante que provavelmente foi o primeiro a alcançar qualquer tipo de status de celebridade: o Jumbo. Jumbo era uma verdadeira superestrela em sua época. Ele era a principal atração do zoológico de Londres nos anos 1800, o que era algo bem significativo naquela época. Mas em 1882, Jumbo foi comprado pelo famoso empresário de circo dos Estados Unidos, P.T. Barnum. Quando Jumbo chegou a Nova York, ele foi recebido por uma multidão de 10.000 pessoas, todas ansiosas para ver o famoso animal. Jumbo tinha mais de 3,5 metros de altura e pesava 6 toneladas, tornando-se o maior elefante em cativeiro na época. Ele era gentil, inteligente e tinha um laço muito próximo com seu tratador. Jumbo deu ao nome Jumbo o significado que conhecemos hoje, como sinônimo de algo enorme. Sua vida, infelizmente, foi interrompida tragicamente quando foi atropelado por um trem em 1885, em Ontário, Canadá.
ele foi lamentado por pessoas ao redor do mundo todo. O legado de Jumbo não terminou com sua morte. O corpo do elefante foi taxidermizado e seu esqueleto está em exibição no Museu Americano de História Natural em Nova York. Além disso, as partes taxidermizadas de Jumbo viajaram com Barnum por muitos anos, continuando a atrair multidões mesmo após sua morte. Até hoje, Jumbo é lembrado como o elefante mais famoso da história, com sua figura inspirando o nome de marcas e até mesmo de aviões da linha Boeing 747, conhecidos popularmente como Jumbo Jets. A história de Jumbo também trouxe maior conscientização sobre o tratamento de animais de circo, sendo parte de debates iniciais sobre o bem-estar animal. Número 4. Mamute colombiano. O mamute colombiano era uma criatura pré-histórica bastante grande que viveu na América do Norte há cerca de 1,5 milhão a 10 mil anos. Ele era um dos maiores membros da família dos mamutes, intimamente relacionado ao mais conhecido mamute lanoso. Os mamutes colombianos podiam medir até 4,5 metros de altura nos ombros e pesar cerca de 10 toneladas. Esses gigantes tinham presas longas e curvas que podiam alcançar até 5 metros de comprimento, e seu pelo marrom e denso os ajudava a se aquecer nas regiões mais frias que habitavam. Fossilizados, seus restos são comumente encontrados em várias partes da América do Norte. A extinção desses gigantes é atribuída a mudanças climáticas e à caça pelos humanos. Recentemente, em 2015, os fósseis de um mamute colombiano foram encontrados em um local de construção no México, perto da Cidade do México. Isso trouxe novas luzes sobre como esses gigantes interagiam com os primeiros humanos. Algumas dessas descobertas sugerem que caçadores antigos podem ter colaborado para cercar e capturar esses enormes animais, usando estratégias de caça em grupo para abater criaturas que pesavam até 10 toneladas. Esses restos fósseis também têm fornecido pistas sobre as dietas dos mamutes, revelando que eles consumiam uma ampla variedade de plantas locais, dependendo da região em que viviam. Número 5. Deinotherium. O Deinotherium foi uma espécie extinta de mamíferos pré-históricos, que viveu entre 23 a 5 milhões de anos atrás. Esses animais pertenciam à família dos elefantes, mas tinham características bastante diferentes. Eles possuíam presas que curvavam para baixo, ao contrário dos elefantes modernos, cujas presas crescem para cima e para fora. Essas presas voltadas para baixo provavelmente eram usadas para arrancar folhas e vegetação de árvores e arbustos. Essas criaturas eram enormes, atingindo até 4 metros de altura nos ombros. Fósseis foram encontrados na África, Eurásia e partes da América do Norte, indicando que eram bastante comuns em uma variedade de habitats. Estudos recentes indicam que o Deinotherium pode ter tido um comportamento social semelhante ao dos elefantes modernos. Fósseis encontrados em sítios paleontológicos sugerem que esses animais poderiam viver em grupos e que as fêmeas eram possivelmente responsáveis por liderar o bando, assim como acontece com os elefantes atuais. Outro ponto interessante é que a mudança climática no final do Mioceno, com a redução das florestas tropicais, pode ter desempenhado um papel fundamental na extinção dessa espécie, pois sua dieta dependia muito de árvores e plantas específicas que começaram a desaparecer. Número 6. Black Diamond. Em 1929, o circo chegou à cidade de Corsicana, Texas. Nessa época, o circo ainda era uma grande atração, e a principal estrela do espetáculo era um elefante chamado Black Diamond. Esse elefante já havia matado 3 pessoas, embora isso fosse mantido em segredo. Black Diamond tinha suas presas cerradas e usava correntes para restringir seus movimentos. Infelizmente, ele se soltou durante uma exibição, derrubou uma mulher e causou ferimentos fatais. O elefante foi culpado pela tragédia e, em resposta, foi executado por um pelotão de fuzilamento. Foram necessários entre 50 a 170 tiros até que ele finalmente sucumbisse. Um fim triste e horrível. Número 7. Elefante asiático. O elefante asiático é um dos animais mais reverenciados na Ásia e, de fato, em todo o mundo. Em muitas culturas asiáticas, elefantes simbolizam sabedoria, força e, às vezes, têm até um significado divino. Eles desempenharam papéis importantes em cerimônias religiosas, festivais culturais e como animais de trabalho ao longo da história. Os elefantes asiáticos têm corpos grandes e cinzentos.
com trombas longas e orelhas relativamente pequenas e arredondadas, especialmente em comparação com seus parentes africanos. Os machos tendem a ser maiores e mais pesados que as fêmeas, e são animais sociais, com estruturas familiares complexas lideradas por uma matriarca. Além disso, são extremamente inteligentes, com cérebros maiores que qualquer outro animal terrestre. Só o cérebro de um elefante asiático pesa 5 quilos. Esses elefantes são herbívoros, alimentando-se de uma dieta variada que inclui gramas, folhas, frutas e cascas de árvores. No entanto, apesar de todo o respeito e admiração que esses animais recebem, eles enfrentam inúmeras ameaças, todas causadas por ações humanas. A perda de habitat devido ao desmatamento, a caça ilegal pelo marfim e conflitos com humanos devido à competição por espaço e recursos são os principais fatores que ameaçam a sobrevivência do elefante asiático. Número 8. Elefante do Sri Lanka. O elefante do Sri Lanka, também conhecido como elefante do Ceilão, é uma subespécie do elefante asiático, nativo da ilha do Sri Lanka, ao sul da Índia. Esses elefantes são os maiores e mais escuros entre as subespécies de elefantes asiáticos. Eles possuem um corpo robusto, e os machos têm presas longas, enquanto as fêmeas geralmente têm presas curtas, ou até mesmo nenhuma. Historicamente, os elefantes do Sri Lanka sempre tiveram uma profunda ligação com a cultura e a religião da ilha. Eles participam de cerimônias tradicionais e são símbolos da identidade do Sri Lanka. No entanto, assim como seus parentes asiáticos, a população de elefantes do Sri Lanka tem diminuído devido à perda de habitat, conflitos com humanos e à caça ilegal. Esforços de conservação estão sendo feitos para proteger esses animais e parques nacionais no Sri Lanka proporcionam habitats importantes para eles. Esses elefantes, assim como os africanos, são considerados uma espécie-chave. Isso significa que o comportamento deles, como a dispersão de sementes e a criação de poças d'água, é essencial para o ecossistema ao seu redor. Sem eles, o equilíbrio natural seria profundamente afetado. Número 9. Elefantes de presas retas. Outra espécie extinta. Os elefantes de presas retas referem-se a um grupo de espécies extintas de elefantes que viveram em várias partes da África, Europa e Ásia. Esses animais são considerados alguns dos maiores mamíferos terrestres de todos os tempos. Há uma grande diversidade entre essas espécies, e seus restos foram encontrados em várias regiões, sugerindo que eram bastante disseminados. Os elefantes de presas retas eram gigantescos, com alguns atingindo até 4,5 metros de altura e pesando até 14 toneladas, o dobro do peso de um elefante africano moderno. Fósseis indicam que eles viveram até 11.700 anos atrás, o que significa que conviveram com os primeiros seres humanos, que provavelmente os caçavam para se alimentar. Evidências recentes de pesquisas arqueológicas indicam que os elefantes de presas retas tinham uma grande influência sobre a vegetação de seu habitat. As florestas que cobriam vastas áreas da Europa e da Ásia foram moldadas em parte pela atividade desses animais. Eles derrubavam árvores ao se alimentarem, criando clareiras nas florestas que permitiam que a luz solar penetrasse, promovendo o crescimento de novas plantas e flores. Esse comportamento, semelhante ao dos elefantes modernos, contribuiu para a biodiversidade das regiões onde viviam. A extinção desses elefantes provavelmente teve um impacto profundo nos ecossistemas, alterando drasticamente a paisagem natural. Número 10. Satal. Satal era um elefante muito conhecido no Quênia, famoso por ser um dos maiores tusker, ou seja, um elefante com presas tão longas que quase tocavam o chão. Infelizmente, ele também foi uma das muitas vítimas da caça ilegal. Satal viveu no Parque Nacional de Tsavo, um dos maiores parques de vida selvagem do mundo, onde habitava uma grande população de elefantes. Acredita-se que ele tenha nascido no final da década de 1960 e, quando foi morto, em 2014, tinha cerca de 45 anos. Ele foi morto por caçadores com uma flecha envenenada que cortaram suas enormes presas para vender no mercado ilegal de marfim. O marfim é extremamente valioso, especialmente na Ásia, onde pode valer milhares de dólares por quilo. Mesmo sendo vigiado por guardas do parque por causa de seu status de alto risco, eles não conseguiram salvá-lo a tempo. Sua morte foi um grande golpe para os esforços de conservação e sua perda foi profundamente sentida em todo o mundo. Número 11.
Elefante de templo Haman. Na Índia, muitos templos mantêm elefantes em cativeiro, pois esses animais são vistos como criaturas divinas capazes de abençoar os fiéis. Eles também são usados em cerimônias e festivais religiosos. No entanto, o fato de estarem em cativeiro levanta uma série de controvérsias sobre o bem-estar dos elefantes. Haman, um elefante de templo na Índia, é considerado o maior elefante cativo vivo, com uma altura de 3,20 metros. Ele também é conhecido por ser parcialmente cego. Mesmo com o templo afirmando que Haman é bem tratado, a controvérsia em torno do uso desses animais em cerimônias religiosas leva a debates constantes sobre sua exibição pública. Por conta disso, em algumas ocasiões, Haman foi impedido de participar de eventos. Número 12. Mamute lanoso. Embora existam muitas tentativas de convencer as pessoas de que os mamutes lanosos ainda vagam por aí, com vídeos granulados e de origem duvidosa, pode ser que estejamos mais próximos de ver essas criaturas enormes ressurgirem. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando em maneiras de recriar o mamute extinto, utilizando a tecnologia de clonagem e engenharia genética. Os avanços científicos dos últimos anos fizeram com que o que antes parecia impossível agora se torne uma questão de tempo. O mamute lanoso, em particular, é um dos favoritos da ciência para a ressurreição, porque compartilha uma grande parte de seus genes com o elefante asiático moderno. Além disso, restos de mamutes lanosos têm sido encontrados extremamente bem preservados, o que torna o processo de reconstrução genética mais viável. Alguns cientistas acreditam que, em um futuro não tão distante, poderíamos ver esses gigantes do gelo perambulando por aí novamente. Talvez um dia você acorde, abra as cortinas e veja um mamute lanoso andando pelo seu quintal. O esforço para ressuscitar. O mamute lanoso não é apenas uma curiosidade científica, mas também um projeto de conservação com implicações ecológicas importantes. Cientistas acreditam que reintroduzir mamutes em áreas frias, como a Sibéria, poderia ajudar a restaurar o ambiente das tundras, já que os mamutes, com seus hábitos de pastagem, auxiliariam no controle de arbustos e árvores que atualmente estão invadindo a paisagem de tundra aberta. Esse processo ajudaria a manter o solo congelado, mitigando a liberação de gases de efeito estufa do permafrost, que está derretendo com o aquecimento global. Número 13. Mamute da estepe. Agora, falando sobre outro mamute, vamos dar uma olhada no mamute da estepe. Ele era uma espécie pré-histórica de elefante que viveu durante cerca de 600 mil a 370 mil anos atrás. Esses mamutes eram gigantescos, com alguns indivíduos alcançando até 5 metros de altura. Eles possuíam presas longas e curvas que podiam medir até 5 metros de comprimento, e essas presas eram provavelmente usadas para cavar em busca de comida, defender-se de predadores e até mesmo durante rituais de acasalamento. Esses mamutes tinham pelagem espessa que os ajudava a sobreviver em climas extremamente frios, especialmente durante as eras glaciais. O mamute da estepe é considerado um dos ancestrais do famoso mamute lanoso, que se adaptou ainda mais ao frio extremo. As razões exatas para a extinção dos mamutes da estepe ainda são debatidas, mas provavelmente envolveram mudanças climáticas e a alteração dos padrões de vegetação. O mamute da estepe tinha uma distribuição muito vasta, abrangendo da Europa até a Ásia Central. Sua capacidade de sobreviver em climas tão diversos é algo que fascina os cientistas até hoje. Uma teoria recente sugere que a migração desses mamutes durante o Pleistoceno ajudou a espalhar diferentes tipos de plantas por enormes distâncias, já que eles dispersavam sementes enquanto migravam em busca de comida. Essa dispersão ajudava a manter os ecossistemas equilibrados. Além disso, os mamutes da estepe parecem ter tido uma vida social complexa, com machos e fêmeas vivendo em bandos, o que os ajudava a sobreviver em condições tão duras. Número 14. Palaeoloxodon namadicus. O Palaeoloxodon namadicus, muitas vezes chamado de elefante de presas retas asiático, foi uma espécie pré-histórica de elefante que viveu no subcontinente indiano. Ele detém o título de um dos maiores mamíferos terrestres de todos os tempos, com algumas estimativas sugerindo que esses gigantes chegavam a ter entre 4 e 5 metros de altura e pesavam até 24 toneladas. Esse elefante tinha presas longas e retas, que podiam medir até 3,5 metros de comprimento. Fossilizados,
Seus restos foram encontrados em várias partes da Índia e do Paquistão. Assim como outros megafaunas da era pleistocênica, eles enfrentaram a extinção devido a uma combinação de mudanças climáticas e a pressão da caça feita pelos primeiros humanos. Número 15. Proboscídeos. Agora, para manter todos atentos, vamos falar sobre um termo geral: proboscídeos. Esse é o grupo taxonômico que inclui todos os animais que possuem uma tromba, como os elefantes e seus parentes extintos. O nome proboscídeo vem do latim prócide, que significa tromba, e engloba tanto os elefantes modernos quanto seus antecessores pré-históricos. Os proboscídeos são conhecidos por serem alguns dos maiores mamíferos terrestres que já existiram. Na verdade, muitos deles, incluindo alguns que já falamos aqui, pesavam mais do que muitos dinossauros saurópodes, aqueles grandalhões como o Diplodocus. É bem selvagem pensar que criaturas que andaram por este planeta não há tanto tempo assim podiam ser tão massivas quanto alguns dos maiores dinossauros. Número 16. Mastodonte. Além de ser o nome de uma banda de heavy metal, os mastodontes foram criaturas pré-históricas que viviam na América do Norte e Central durante o final do Mioceno até o Pleistoceno, um período que se estende de cerca de 10.000 a 30.000 anos atrás. Esses grandes mamíferos são frequentemente confundidos com mamutes, mas eram, na verdade, uma espécie separada, embora intimamente relacionada aos elefantes. Os mastodontes eram ligeiramente menores que os mamutes e os elefantes modernos, com adultos geralmente medindo entre 2,5 metros a 3 metros de altura. Eles possuíam corpos robustos e presas longas e curvas que podiam alcançar até 4 metros de comprimento. Suas presas também tinham uma forma distinta em seus dentes, com cúspides em formato de cone, projetadas para moer vegetação lenhosa. Infelizmente, assim como muitos outros gigantes da época, a mudança no clima e na vegetação, juntamente com a caça excessiva pelos primeiros seres humanos, contribuíram para a extinção dos mastodontes. Essa história se repete para várias espécies pré-históricas. Quando seu habitat muda, muitos não conseguem se adaptar a tempo. Número 17. Loxodonta atlântica. Agora vamos falar de mais uma espécie extinta de elefante, o Loxodonta atlântica. Embora seja notavelmente semelhante aos elefantes africanos modernos, fósseis dessa espécie foram encontrados em várias partes da África, sendo um antepassado dos elefantes que conhecemos hoje. No entanto, o que diferencia o Loxodonta atlântica é seu tamanho impressionante. Esses elefantes eram ainda maiores do que seus descendentes. Eles podiam alcançar até 4 metros de altura e pesar cerca de 12 toneladas. Esses elefantes vagavam pelas savanas africanas há cerca de 1 milhão de anos atrás. O Loxodonta atlântica é importante porque representa uma ligação evolutiva crucial entre os antigos elefantes e os que vemos hoje no continente africano. Suas populações foram reduzidas ao longo do tempo, e essa espécie acabou se extinguindo, deixando seus descendentes modernos como os maiores mamíferos terrestres sobreviventes. Número 18. Elefante de Sumatra. O elefante de Sumatra é uma subespécie criticamente ameaçada do elefante asiático que vive exclusivamente na ilha indonésia de Sumatra. Esses elefantes são menores em comparação com outros elefantes asiáticos, com uma altura que varia entre 2 e 3 metros e um peso de até 4.000 quilos. Apesar de seu tamanho menor, eles são uma parte vital dos ecossistemas das florestas tropicais da ilha. Os elefantes de Sumatra enfrentam uma grave ameaça à sua sobrevivência devido à rápida destruição de seu habitat natural. O desmatamento desenfreado para dar lugar à agricultura e ao cultivo de óleo de palma tem devastado as florestas da ilha, fragmentando as populações de elefantes e dificultando a reprodução. Além disso, esses elefantes também são vítimas da caça ilegal, especialmente por causa de suas presas, que são vendidas no mercado negro de marfim. Conservacionistas em Sumatra estão trabalhando arduamente para proteger os elefantes restantes, mas, com números tão baixos, sua recuperação será uma tarefa difícil. Sem esforços eficazes para proteger esses animais e seus habitats, o elefante de Sumatra pode não sobreviver para as próximas gerações. Um dos desafios mais recentes enfrentados pelo elefante de Sumatra é o conflito crescente com as plantações de óleo de palma. À medida que o habitat natural desses elefantes diminui, eles frequentemente se aventuram em plantações em busca de comida, o que os coloca em confronto direto com os agricultores. Em muitos casos, isso resulta na captura ou morte desses elefantes.
programas de conservação estão sendo implementados para ajudar a mitigar esses conflitos, como a construção de corredores de vida selvagem para permitir que os elefantes se desloquem entre áreas protegidas sem invadir terras agrícolas. A conscientização global sobre o impacto do óleo de palma no habitat dos elefantes também tem aumentado, com esforços internacionais para regular sua produção. Número 19. Mamutus meridionalis. O Mamutus meridionalis, mais comumente conhecido como mamute do sul, é outra espécie do gênero Mamutus, o mesmo que inclui o mamute lanoso e o mamute colombiano. Esses mamutes vagaram pela Terra há cerca de 2.700.000 a 700.000 anos atrás. O mamute do sul era uma criatura enorme, com os machos atingindo até 4 metros de altura e pesando entre 10 e 12 toneladas. Suas presas eram longas e curvas, medindo até 4 metros de comprimento, e como seus parentes mais famosos, eles tinham uma pelagem espessa para suportar o clima variável da época. Esses mamutes eram adaptados para viver em uma variedade de ambientes, desde pastagens até florestas, e tinham uma dieta composta principalmente de grama e arbustos. Com o passar do tempo e as mudanças no clima, os mamutes do sul evoluíram para se tornarem os mamutes lanosos, que estavam ainda mais adaptados para viver em climas frios durante a última era glacial. Número 20. Gajarajan gauravaram. E finalmente chegamos ao número 1. O elefante de templo Gajarajan gauravaram é considerado um dos elefantes mais famosos da Índia. Esse gigante foi presenteado ao templo pela família real da Índia em 1922 e ali permaneceu até sua morte em 1976. Ele era reverenciado por muitos como um símbolo de divindade e sabedoria, especialmente em cerimônias religiosas. O Gajarajan gauravaram foi aclamado por ser um dos maiores elefantes de sua época, medindo 3,26 metros de altura, o que o colocava entre os maiores elefantes já registrados. A cada ano, no aniversário de sua morte, os elefantes do templo se alinham para prestar suas homenagens a ele, em um ritual que reflete a importância de Gauravaram para a cultura local. Mesmo depois de sua morte, o impacto e a memória de Gauravaram permanecem vivos, e ele é lembrado como um dos maiores e mais majestosos elefantes que já viveu. Esses são os 20 maiores elefantes do mundo. Se você gostou, deixe um comentário, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações de novos vídeos. E claro, continue explorando o conteúdo incrível que está aparecendo na tela. Nos vemos na próxima!